Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer a correção das atividades referentes ao capítulo 5, 6 e 7. Vamos então iniciar com o capítulo 5, Egito e Cush. Bom, esse texto nós vimos e trabalhamos ele, e colocamos que ele trata sobre o processo de mumificação. Esse processo de mumificação, nós vimos que era um processo caro, era um processo demorado, então nem todos os grupos tinham condições de fazer. Então a alternativa correta aí seria a letra D. O egípcio, após a morte, recebia um tratamento diferente de acordo com a sua condição social. Segunda, a vida econômica egípcia era bastante movimentada. Apesar do deserto, a agricultura, a pecuária e o comércio se desenvolveram com grande esplendor, riqueza. Porém, isso só foi possível graças a um controle rígido e autoritário. Esse comando era exercido pelo, letra C, pelo faraó, turma. O faraó, ele é considerado na sociedade egípcia, ele era considerado na sociedade egípcia como um deus. Então, ele controlava todos os setores daquela sociedade, tanto a vida econômica quanto a vida política, a vida social daqueles grupos. Terceira, salve, ó Nilo, regas a terra em toda parte, ó Deus dos grãos, Senhor dos peixes, produtor do trigo e da cevada. Logo tuas águas se erguem, todo o ventre se agita, o dorso é sacudido de alegria e os dentes rangem. O trecho acima celebra as cheias do rio Nilo, o poder criador desse rio. Ele, na verdade, foi o responsável por manter toda a vida daquela sociedade. Então, a alternativa correta aí seria a letra D. O poder criador do regime das cheias e das vazantes do rio Nilo, que deixavam no solo um lodo de grande fertilidade, sendo esse lodo responsável pela produção dos alimentos em grande quantidade. Quarta questão. Há indícios arqueológicos de que as mulheres ocupavam posições de destaque no reino de Cush. Sobre o papel desempenhado por elas neste reino, podemos afirmar. Bom, turma, a alternativa correta aí é a letra D. As mulheres no reino de Cush, elas controlavam a vida política daquela sociedade. Na verdade, esse reino foi um dos primeiros, onde a mulher ela ganhou essa posição de controlar a vida política, controlar exatamente a posição econômica, Ela tinha o cargo de rainha-mãe, então a mulher ela foi bastante valorizada nesse momento. Quinta, para os antigos egípcios era necessário conservar o corpo do morto para que sua alma pudesse reencontrar com ele logo após ter sido julgado no tribunal de Osíris. Para isso, desenvolveram a técnica da chamada mumificação. Como eu coloquei anteriormente, os povos egípcios acreditavam na vida após a morte. Então, eles tinham uma grande preocupação em preparar o seu corpo exatamente para esse momento. Sexta, como se deu o processo de unificação do território egípcio? Qual a importância do trabalho do faraó para o desenvolvimento dessa região? Bom, turma, a unificação do território egípcio iniciou no governo do rei Menés no ano de 3100 a.C. Ele era pertencente ao Antigo Egito, ele conquistou o Baixo Egito e ele unificou, ou seja, ele uniu esses dois reinos, tornando-se então o primeiro faraó. E qual era a importância do trabalho do faraó nessa sociedade? Nós vimos que o faraó ele controlava todos os setores daquela sociedade, tanto a economia, quanto o campo religioso, o campo social. Então ele mantinha o controle sobre todos os outros poderes. Sétimo, quais grupos fizeram parte da sociedade egípcia e existia mobilidade social, ou seja, eles mudavam de classe social? Bom, os principais grupos pertencentes a essa sociedade foram o faraó, os altos funcionários, os sacerdotes, artesãos, comerciantes, militares, camponeses e escravos. Existia mobilidade social? Não. Aquelas classes sociais, elas permaneciam na mesma classe em que elas haviam nascido. Vamos então para a correção do capítulo 6,
que vai exatamente tratar sobre Mesopotâmia. A primeira questão, lá na página 92, é exatamente questões relacionadas ao Código de Hammurabi, que foi exatamente um conjunto de leis criados durante o desenvolvimento da Mesopotâmia. Vamos então para as questões. O texto citado pode ser classificado como historiográfico, jurídico, filosófico ou literário. Turma, esse texto é um texto jurídico, pois ele trata sobre as leis que foram criadas neste período. Letra B. Aponte a ideia que está por trás de várias dessas leis. A principal ideia era o princípio conhecido como olho por olho, dente por dente. Ou seja, pessoal, se alguém nesse momento praticasse um crime, aquilo que ele causou a alguém, ele iria sofrer aquelas mesmas consequências. C. Pelo Código de Hammurabi, todas as pessoas tinham direitos iguais? Não. Por quê? Pois a condição social poderia influenciar na pena que ele receberia. Então, a mesma pena que era dada para um grupo considerado rico não era aquela que os pobres receberiam. Letra D. O parágrafo 229 do Código de Hammurabi é uma expressão da pena de talião? Explique. Sim. Por quê? Pois quem fez a construção e não a tornou sólida, causando a morte de alguém, também será morto. Aqui no caso, pessoal, é um exemplo. Por exemplo, um construtor fez uma casa, aquela casa desabou e matou quem estava nela, pois esse construtor vai sofrer as mesmas consequências que ele causou àquele grupo que ele aí foi responsável pela morte. Letra E. O que se pode dizer sobre a sociedade babilônica no tempo de Hammurabi, com base nos parágrafos 229, 230 e 231? Que essa sociedade ela era formada por diversos grupos sociais e o tratamento entre eles era diferenciado. O que você pensa sobre vingar-se de alguém que lhe fez um mal? Bom, gente, hoje nós temos as leis que são responsáveis por punir os crimes que acontecem. Então, a gente não deve pagar com a mesma moeda, tá? Então, a gente deixa que as leis se responsabilizem em punir, né, quem causa o mal. Páginas 103, 104, 105 e 106. Vamos lá, então, para a primeira questão. A construção a seguir é de origem mesopotâmica. Observe com atenção. Bom, turma, aqui nós estamos presenciando a imagem de um zigurate. É um movimento religioso na forma de pirâmide, onde os povos mesopotâmicos iam exatamente com o objetivo de se comunicar com seus deuses. Segunda questão. A escrita possibilitou à humanidade armazenar e transmitir experiências. Sobre a invenção da escrita na Mesopotâmia, responda: o que motivou a sua invenção? Bom, a escrita ela nasceu da necessidade de controlar os recebimentos e os pagamentos que eram, na verdade, realizados aos templos e aos palácios. E a escrita também serviu exatamente para facilitar a circulação de mercadorias. Letra B. Quem provavelmente as inventou? Os povos sumérios. Eles foram os responsáveis pela criação da escrita. Terceiro. Os exemplos a seguir foram retirados da escrita criada pelos sumérios. Bom, turma, a gente está vendo aqui uma série de símbolos, né? Cada símbolo desse significava exatamente uma palavra. Os povos mesopotâmicos, eles não tinham um alfabeto como nós temos hoje. Na verdade, eles se comunicavam através de símbolos, tá? Então, vamos aqui para a questão. Note que para escrever a palavra sol, eles desenhavam algo parecido com um círculo. Como você imagina que eles escreveriam a palavra estrela? Para escrever a palavra bebê, eles juntavam boca e água. Como será que eles escreviam a palavra comer? Bom, eu coloquei aqui para vocês. Para escrever a palavra estrela, eles desenhavam algo parecido com ela. E para exatamente representar a palavra comer, eles poderiam representar por meio de uma boca. Quarta questão. Elabore as frases que deram origem a este diagrama. Bom, turma, vamos lá. Número 1. Sumérios. Eles foram os responsáveis
pela criação das primeiras cidades da Mesopotâmia. 2. Gudea era o rei da cidade de Lagash, que foi exatamente uma das cidades criadas pelos povos sumérios, uma cidade considerada independente. 3. Assírios, povo considerado violento na Mesopotâmia. 4. Palácios, sede do governo. 5. Império, conjunto de cidades ou regiões submetidos a um governante da cidade mais poderosa. Cuneiforme, número 6, nome da escrita desenvolvida pelos sumérios. Eufrates, era um dos rios da Mesopotâmia. Hammurabi, imperador responsável pela criação do Código de Leis, como nós vimos anteriormente. Tâmara, fruta cultivada na Mesopotâmia. Nínive, tal do Império Assírio. E 11. Ziggurat, monumento religioso, como nós já vimos. Quinta questão. Qual das frases a seguir dizem respeito à política, quais delas se referem à economia e quais dizem respeito à sociedade? Bom, a política aí, nós vimos que elas estão presentes, na verdade, as ideias políticas estão presentes na letra A. Cada cidade sumeriana possuía um governo próprio, chefiado por um rei. Na letra C, envolvida em constantes conflitos, as cidades sumerianas foram perdendo sua força, o que facilitou a conquista dos acádios, que foi um outro povo responsável pela ocupação da Mesopotâmia. E letra D, o rei era visto como representante do deus da cidade, por isso contava com enorme poder e prestígio. Vamos então para as ideias econômicas. Letra B, letra E e letra F. E as ideias que estão tratando sobre a sociedade está presente aí na letra G. Na Mesopotâmia, os escravos eram um grupo social menos favorecido. Bom, continuando aí, nós temos aqui dois tipos de fontes, né? Uma fala sobre o Código de Hammurabi e o outro fala sobre o Código Penal brasileiro. Vamos então responder as questões. A fonte 1 foi extraída do Código de Hammurabi, que é um dos mais antigos da humanidade. A fonte 2 é um dos trechos do Código Penal brasileiro dos dias atuais. Como o Código de Hammurabi punia um homem livre que acusava outro de ter cometido crimes, mas não conseguia provar? Punia o acusado com a morte. Letra B. Lendo o parágrafo 8 do Código de Hammurabi, percebe-se que pessoas de diferentes grupos sociais eram tratadas de modo desigual. Justifique. Bom, lá no parágrafo nós vimos: se um homem livre roubasse um bem de um templo, ele teria de pagar 30 vezes o valor do bem. Se furtasse um musquenim, teria de pagar 10 vezes o valor do bem. Então você está observando aí que existia um tratamento diferenciado de acordo com a classe social que ele pertencia. Letra C. Como uma pessoa que calunia outra, acusando-a de ter cometido um crime, é punida na sociedade brasileira? Ela é punida com pena de detenção, que vai de 6 meses a 2 anos, além de multa. Letra D. E o roubo? Como é que é punido na sociedade brasileira? É punido com a pena de reclusão, com uma pena aí que vai de 4 a 10 anos e multa. E a letra E. Compare a punição dada a um roubo na Mesopotâmia, de Hammurabi, àquele dado a quem rouba no Brasil de hoje. Bom, gente, existe uma grande diferença, né? Na verdade, as semelhanças é que tanto na Mesopotâmia quanto no Brasil, o roubo ele é punido com multa. A diferença é que na Mesopotâmia, se não tivesse como pagar, ele era punido com a morte. Página 106. É um texto que está falando exatamente aí sobre a importância dos palácios. Letra A. Segundo o autor do texto, é possível afirmar que na Mesopotâmia o poder do rei possuía limites? Sim, pois existiam forças políticas fora do seu controle. Então isso quer dizer que o rei ele não era soberano, ele não era absoluto. Letra B. Que argumento o autor usa para comprovar sua visão a respeito do poder dos reis na Mesopotâmia?
que tanto nas cidades como nas aldeias, parte da população tomava suas decisões. E por vezes o rei tinha que reconhecer essas decisões que eram tomadas. Letra C. A população das cidades e das aldeias aceitava todas as decisões do rei. Nós já vimos aí anteriormente que não, algumas cidades, elas conseguiam a isenção de impostos, elas conseguiam livrar-se da obrigação de servir ao rei. Vamos então agora, turma, para o capítulo 7, povos indígenas da América. Vamos fazer a correção então dessa atividade. As pessoas mostradas a seguir são de diferentes povos da América. Suas fotos podem ser consideradas indícios de que esses povos eram diferentes entre si? Sim, a gente compreende que aqui na América existia uma diversidade de povos, só que cada um deles tinha uma aparência, um modo de viver e de pensar diferente. Segunda, leia as afirmações a seguir com atenção. Bom, turma, a gente quer aí a sequência correta de respostas. Então, a sequência correta de respostas é a letra A, tá? Terceira, o texto a seguir é de uma descrição da cidade de Tenochtitlan, feita pelo conquistador Bernal Dias de Castilho, em 1519. Vamos então aí responder as questões. Quem é o autor do texto? Já falamos anteriormente, né? Bernal Dias de Castilho. A quem o autor está se referindo quando diz ficamos atônitos? Ele se refere a ele e aos seus companheiros espanhóis. Atônito é como se eles tivessem ficado espantados com aquilo que eles estavam vendo. Letra C. Transcreva o trecho do texto que mostra a surpresa do autor diante do mercado da cidade de Tenochtitlan. Bom, quando eles chegaram nessa cidade, eles ficaram atônitos com a quantidade de pessoas e a ordem que existia naquele espaço. Também com a quantidade de mercadorias que estavam presentes ali. Letra D. O que o texto informa sobre a economia e a sociedade? Pessoal, eles tinham uma economia diversificada e eles comercializavam diversos tipos de produtos. Dentre eles nós podemos citar os metais, mantas, sandálias e etc. Vamos então para a quarta questão. Vimos aí anteriormente que é uma questão que já foi feita, só que aqui está tratando de um conteúdo diferente. Elabore as frases que deram origem ao diagrama. Tenochtitlan era a capital do Império Azteca. Chinampas são pequenas ilhas ou canteiros usados para a prática da agricultura. Patli seria um jogo de bola que era realizado pelos povos aztecas. Mexicas seria nome que os astecas davam a si próprio. 5. O Códice aí é um manuscrito deixado pelos povos astecas e pelos povos maias que conta a sua história, os seus mitos e as suas tradições. 6. Cacau, produto utilizado na cobrança de impostos pelos astecas. Ele era utilizado como uma moeda. E os nobres aí seriam os membros da sociedade asteca que atuavam como sacerdotes, altos funcionários ou militares, ou seja, aquela classe mais favorecida. Quinta questão, identifica a alternativa incorreta. A alternativa incorreta aí, turma, é a letra B. Qual é o erro da questão? A questão diz que a indústria tinha grande importância na vida dos maias e a principal atividade era a agricultura. A mandioca era a base de sua alimentação. Nós vimos que a base de alimentação dos povos maias, aí no caso, seria o milho. Sexta, a imagem ao lado é de uma cerâmica inca do século XV. Observe com atenção. Como este indivíduo está representado? Turma, ele está representado na imagem descalço, com roupas simples e carregando um jarro nas costas. Tente responder, qual seria a profissão dele? Por quê? Bom, nós podemos analisar que ele poderia ser um artesão, pois ele confeccionou esse jarro que ele leva, ou ele também poderia ser um soldado, devido à presença desse capacete que ele tem na cabeça. E letra C. Que tipo de fonte histórica é esta estátua de Serena? Quando nós estudamos fontes históricas,
Nós vimos que isso aí pertence a uma fonte histórica material, pois ela foi confeccionada por alguém. Bom, turma, façam a correção da atividade de vocês, vejam que vocês erraram, tá bom? E até a nossa próxima correção.